Ouça diariamente aqui na Rádio Musical FM o programa A Hora da Graça de Deus. Músicas, louvor, pregação da palavra e testemunhos de milagres. Todos os dias, às 18 horas, aqui na Musical FM. Está entrando no ar o programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação, Pastor Ricardo Santos. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais uma edição do programa A Hora da Graça de Deus. Cumprimento a todos vocês, amigos que estão nos acompanhando agora através do canal do YouTube, aos amigos que estão nos acompanhando agora através da transmissão da Rádio Musical FM. Que Deus abençoe a vida de todos vocês neste momento, e estamos iniciando o programa de hoje com alegria no coração, crendo que hoje é o dia da sua bênção, hoje é o dia da visitação de Deus na sua vida. Meus amigos, a palavra de Deus, ela diz nos Salmos de número 57, versículo 1, está escrito assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará socorro desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. E com essas palavras, iniciamos mais uma edição do programa A Hora da Graça de Deus. Estou seguindo. Venha participar de uma reunião na Igreja da Graça em Ribeirão das Neves. A equipe de fé do missionário R.R. Soares vai te ajudar a tomar posse da bênção. Às segundas-feiras, campanha da prosperidade, às 19h30. Quarta-feira, campanha da família, às 9, 15 e 19h30. Sexta-feira, campanha de cura e libertação espiritual, às 9, 15 e 19h30. E no domingo, busca do Espírito Santo, estudo bíblico e oração da fé. Anote nosso endereço: Avenida Ida Jubeline, número 401, bairro Florença, Ribeirão das Neves. Venha participar. Você é o nosso convidado especial. Meus amigos, estamos iniciando o programa de hoje. Eu sou o pastor Ricardo Santos e que Deus abençoe a todos vocês, amigos do canal do YouTube, amigos que estão agora acompanhando a transmissão através da Rádio Musical FM, que o Espírito de Deus ele possa, nesse programa, falar ao seu coração. Talvez a sua vida não está de uma maneira assim muito vitoriosa, talvez você tenha encontrado algumas dificuldades, algumas limitações, mas eu creio em um Deus que muda histórias, que transforma vidas, e Ele também pode transformar a sua vida. Basta que você creia, basta que você o busque. O salmista Davi, aqui no Salmo de número 57, ele disse: à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Ele confiava plenamente em Deus e sabia que de Deus vinha a sua vitória, que de Deus vinha o seu socorro, que de Deus vinha a sua libertação. E o mesmo Deus que abençoou a vida de Davi é o mesmo Deus que também dará vitória a você. Se você crer, o Senhor Jesus, ele disse, você também verá a glória de Deus. Creia sim, porque a sua vitória vai chegar e você verá a glória de Deus.
Nós vamos agora, meus amigos, ouvir louvores que alegram o nosso coração. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui um momento de fé. Teremos duas mensagens hoje. Eu vou estar trazendo para vocês a mensagem do nosso amigo, o pastor Paulo César. Depois eu vou estar ministrando a segunda palavra aqui, duas mensagens de fé no programa de hoje. E se prepare, porque o programa está recheado de bênçãos. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a novela da vida real, testemunho de pessoas que receberam a vitória em suas vidas, que tiveram suas famílias transformadas, suas vidas transformadas, e eu creio que você vai se identificar com esse testemunho que será de muita utilidade para a edificação da sua fé. Deus, Ele irá falar ao seu coração no nome do Senhor Jesus. E eu já queria aqui, já desde o início do programa, trazer um convite muito especial a você que está acompanhando agora a transmissão ou pela rádio, ou você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube. Eu queria convidar você para participar de um culto especial na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de Ribeirão das Neves. A Igreja da Graça aqui na cidade de Ribeirão das Neves, no bairro Florença, fica na Avenida Ida Jubeline, número 401, aqui no bairro Florença. E os nossos cultos, por enquanto nós estamos ainda com a limitação aqui no município, há um decreto que está limitando alguns horários de culto. Então, por enquanto, nós só estamos tendo culto às segundas-feiras, 19h30, às quartas-feiras, 19h30, na sexta-feira, 19h30. Aí no domingo, a gente já está com um pouquinho mais de horários disponíveis, às 8 da manhã, 9h30 e às 18h. Segunda-feira, campanha da prosperidade. Na quarta-feira, a oração e a campanha da família. Na sexta-feira, o culto de cura e libertação. E no domingo, o culto completo, adoração, louvor, um estudo bíblico. E Deus tem abençoado muito as pessoas que têm comparecido em nossa igreja. Você é o nosso convidado especial. Anote o endereço: Avenida Ida Jubeline, número 401, no bairro Florença, aqui em Ribeirão das Neves. Segundas-feiras, 19h30, quartas-feiras, 19h30, sextas-feiras, 19h30, domingo, 8, 9h30 e 18h. Venha tomar posse da bênção, venha receber o seu milagre em nome do Senhor Jesus. Vamos agora ouvir um louvor, meus amigos, que alegra o coração, e vamos tomar posse da bênção. Você está acompanhando a transmissão aqui pela rádio Musical FM 87.9, e esse é o programa A Hora da Graça de Deus. Trocou sua glória por alguém tão imperfeito, cheio de defeitos como eu. Não consigo entender o que Cristo viu em mim, a ponto de sua vida entregar pra morrer em meu lugar. Graça, infinita graça, é o que me basta. Não preciso entender. Preço de sangue derramado, pago no Calvário, um gesto de amor por mim. Eu sei que não mereço, mas pela tua graça alcanço salvação em ti, Jesus. Não posso esquecer o que fizeste lá na cruz. Mostraste ao mundo inteiro que é amor, doando tua vida em meu favor. Graça, infinita graça,
voltamos aqui, meus amigos, depois de ter ouvido esse louvor abençoado. Eu acredito que o seu coração está sendo preparado para receber uma boa palavra. E eu estou aqui com a introdução da mensagem, que daqui a pouquinho nós vamos estudar ela um pouquinho mais completa, em alguns minutos. Eu estava lendo aqui no início do programa os Salmos de número 57. E os Salmos de número 57, versículo 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará socorro desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. E o versículo 4 diz assim: a minha alma está entre os leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. O verso 6 diz: armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém, eles mesmos caíram no meio dela. Verso de número 8 diz: desperta, glória minha, desperta, laúde e harpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva. Meus amigos, o salmista Davi, ele estava clamando a Deus por um socorro. Ele disse: eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Davi descobriu em sua vida uma grande comunhão, uma grande fé em Deus, e passou a fazer de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele disse aqui: olha, a minha alma está entre os leões, está entre aqueles que estão abrasados, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Davi tinha muitos inimigos, ele tinha muitas dificuldades que ele passou em sua vida, muitas lutas ele enfrentou, muitas situações adversas ele enfrentou, mas Davi fez em todo o tempo de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Davi tinha inúmeros inimigos, apareciam muitas lutas, muitas dificuldades, mas Deus sempre honrou a Davi, porque Davi buscava a Deus, ele invocava a Deus, e por isso o sucesso vinha, a vitória vinha. Se você fizer o mesmo, Deus dará a você a vitória, Deus dará a você o milagre que você precisa. Daqui a pouco nós vamos ver um dos episódios aqui em que isso aqui que nós estamos lendo aconteceu, que a alma dele estava entre os leões, as dificuldades vieram, os problemas vieram, mas Davi venceu. O Deus de Davi também quer ser o seu Deus. O Deus que deu vitórias a Davi também quer dar vitórias a você. Busque a Ele e tome posse da sua bênção em nome de Jesus. E mais uma vez eu queria deixar aqui um convite para você que quer buscar a vitória de Deus, quer buscar o milagre de Deus. Venha participar de um culto em nossa igreja. Nossa igreja aqui na cidade de Ribeirão das Neves está localizada na Avenida Ida Jubeline, número 401, no bairro Florença, em Ribeirão das Neves. E às segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30, no domingo, 8 da manhã, 9h30 e 18 horas. Escolha um horário, planeje estar conosco, venha tomar posse da bênção em nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais um louvor, daqui a pouquinho eu volto. Você está sintonizado na rádio Musical FM 87.9 e esse é o programa A Hora da Graça de Deus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de
fé posso enxergar. Pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Cante! Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu sou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há. E voltamos aqui, meus amigos, dos nossos estúdios. Esse é o programa Hora da Graça de Deus. Eu sou o pastor Ricardo Santos e cumprimento a todos que entraram agora na sintonia da Rádio Musical FM. Nós estamos aqui hoje estudando uma palavra dos Salmos de número 57. E os Salmos de número 57, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará dos céus o seu auxílio e me salvará. Meus amigos, Davi estava enfrentando uma grande perseguição de Saul. Saul queria tirar a vida de Davi, mas Deus foi com Davi. Deus deu vitórias a Davi. Nós vamos daqui a pouquinho fazer um estudo aqui de alguns outros versículos. Nós vamos ler também o livro de 1 Samuel, capítulo 21 e o capítulo 22, alguns versículos desse texto, que falam exatamente desse episódio do Salmo 57. A história completa está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 21 e o 22, quando Davi ele orou a Deus e pediu a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, porque são muitos os meus inimigos. Ele estava se referindo a Saul. Foi uma perseguição implacável. Saul perseguiu Davi durante 10 anos. Procurou Davi por todos os lugares, queria tirar a vida de Davi, mas Deus foi com Davi. Deus ele deu vitória a Davi e Davi se sentou no trono. Davi ele recebeu a promessa de Deus, ele recebeu o cumprimento daquela promessa. Davi se assentou no trono ao qual Deus havia dito que ele sentaria. Davi ele recebeu a vitória que Deus havia dado a ele através das mãos do profeta. O profeta o ungiu. O profeta Samuel derramou sobre o alto da cabeça de Davi o óleo e o ungiu para ser o rei de Israel. Mas o Saul ainda era o atual rei e Davi estava sendo perseguido. Saul queria tirar a vida de Davi, mas Deus deu vitória a Davi e deu livramento a Davi em todas as situações. E assim como aconteceu com Davi, com certeza vai acontecer com você. Talvez você tenha se sentido perseguido por algum problema, por alguma necessidade financeira na sua família, no local de trabalho, mas creia, Deus ele dará a você a vitória. O salmista Davi disse: à sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Deus deu vitória para Davi em meio à calamidade e o Senhor dará vitória a você também em meio a essa luta que você tem vivido e enfrentado. Em nome do Senhor Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Daqui a pouquinho nós vamos estudar os versículos que falam sobre esse episódio da luta de Davi, da batalha que Davi enfrentou com Saul. Foi uma grande perseguição, mas o Senhor Deus deu a vitória. Nós vamos agora, meus amigos, acompanhar um testemunho da novela da vida real. Vamos ver o que Deus tem feito na vida de pessoas que creem nele. Vamos agora à novela da vida real. No ano de 2000, eu passei por uma tribulação na vida sentimental, onde eu me encontrei em depressão. Então eu recebi um convite para ir, em um terreiro, que mandaram me chamar que iriam me ajudar. E eu aceitei. Nisso eu comecei a frequentar esse lugar, Aí com um bom tempo, me convidaram, um espírito chamado Pombagira, e me convidou para que eu fosse
a Cambone. Cambone é tipo uma espécie de secretária, né? Então, eles me ajudariam e eu ajudava eles também. Fiquei nesse meio 3 anos. 3 anos amarrada, só que minha vida nunca mudou. Cada vez mais depressão, entrei na bebida, cigarro, fumava com os espíritos, né? E cada lugar que me diziam que era bom, eu iria. Tanta dor que Rosiane resolve fazer consultas com uma cartomante e a própria filha dessa mulher que mostra o caminho certo. Eu sempre conheci ela de vista, assim, né? Só que ela sempre ia na casa da minha mãe. Aí um dia eu tava lá na minha avó lendo o livro Como Tomar Posse da Bênção. Ela passou, né? Foi direto lá pra minha mãe, né? Aí, como tinha gente lá conversando com minha mãe, ela voltou e foi lá conversar comigo. E nesse intervalo, ela viu o livro. Na mesa tinha um livro Como Tomar Posse da Bênção. E ela me fez esse convite e me emprestou esse livro. Aí ela se interessou, né? Eu comecei a conversar com ela, falei com ela sobre a igreja. Conversei bastante com ela, né? Aí depois eu passei na casa dela, a gente marcou de vir pra igreja, viemos na igreja, vim com ela umas 2 vezes. Aí depois daí ela começou a vir sozinha, né? Fui pegando entendimento da palavra. Um dia eu assistindo a televisão, passei no canal R.R. Soares, pregando, e a palavra falou comigo, né? E comecei a me interessar, a ver o quanto que se esse Deus maravilhoso, né, poderia me ajudar, né? Uma palavra também que me tocou muito foi: vem como tu estás, eu lhe darei a ferramenta. Só que eu não entendi essa palavra. Depois eu comecei a compreender que essa palavra, vem como tu estás, né? Da maneira que eu estava, ele me aceitou, né? Ele queria me ajudar porque ele já tinha um propósito na minha vida. Depois disso, mudou a minha vida, né? Comecei a frequentar, ouvindo a palavra. Kelly está feliz com a amiga e lembra as conversas de antigamente. Ela achava que a solução para a vida dela era macumbaria, feitiçaria. Não sabia ela que isso seria pior ainda, né? Que ela estaria dificultando mais a vida dela do que achando uma solução, na verdade, né? Hoje em dia ela é obreira, mudou totalmente. Eu vejo ela uma nova pessoa, muito diferente. Valeu a pena ter conversado com ela aquele dia, porque nada é por acaso, né? Ela também agora está firme na obra, é uma grande mulher de Deus, uma obreira. Fico muito feliz de ver ela desse jeito, muito feliz mesmo, porque ela mudou da água para o vinho. Hoje, para a glória de Deus, sou uma obreira, fazendo a obra. E também hoje eu posso falar da palavra, né? Aqueles que precisam, aqueles que necessitam, que estão no sofrimento. Muitas pessoas hoje, estando na igreja, Deus envia para que eu possa falar de Deus, desse Deus maravilhoso que só Ele pode nos ajudar. Meus amigos, e nós vamos agora acompanhar mais um louvor. Você acabou de acompanhar agora a novela da vida real. E pega esse testemunho como um exemplo para a sua vida. O que Deus fez neste lar, o que Deus fez nesta casa, Deus ele quer fazer também na sua casa. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, abra o seu coração, porque esse milagre ele também vai acontecer na sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos agora acompanhar mais um louvor. Daqui a pouquinho eu volto já com a palavra do pastor Paulo César e depois nós vamos ter a segunda mensagem. Vamos ao momento do louvor agora, daqui a pouquinho eu volto. Você está sintonizado na Rádio Musical FM, a frequência 87.9, e este é o programa A Hora da Graça de Deus.
Meus amigos, e nós vamos agora ouvir uma mensagem abençoada com o nosso amigo pastor Paulo César, aqui também da cidade de Ribeirão das Neves. O pastor Paulo César, ele prega na Igreja da Graça ali do bairro da Savassi. A Igreja da Graça no bairro da Savassi fica na rua Ari Teixeira da Costa, 2081, no bairro da Savassi, em Ribeirão das Neves. E você, amigo que mora aí no bairro Savassi ou nos bairros próximos, você é convidado do pastor Paulo a estar presente em uma das reuniões que o pastor estará ministrando ali. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30, e no domingo às 8 da manhã e às 18 horas. Anote esse endereço, Rua Ari Teixeira da Costa, 2081, no bairro Savassi, aqui em Ribeirão das Neves. E você é o convidado especial ali do pastor Paulo a estar presente. Você mora aí no bairro Savassi ou nos bairros próximos, vai participar aí do culto da Igreja da Graça. Pastor Paulo vai ficar muito feliz em receber a sua presença e ministrar uma palavra para você. Por falar em palavra, nós vamos agora ouvir uma palavra de fé com o pastor Paulo. Vamos à mensagem com o homem de Deus, em nome de Jesus. Quero falar hoje um pouquinho do descanso mentiroso. Ai, pastor, o que é isso? O descanso mentiroso. O verdadeiro vencedor, ele realmente descansa. O vencedor é aquele, meu irmão, que antes ele se preocupa com o Senhor, com a obra do Senhor, com a casa de Deus. Salmo 132, a Bíblia diz o seguinte: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. O Davi disse: olha, eu não descansarei, não deitarei, enquanto eu não achar, preparar um lugar de repouso para o Senhor. O zelo de Davi, né? O tema do Salmo 132 é o zelo de Davi pelo templo e pela arca, as promessas feitas por Deus. Então, esse Salmo está falando. E talvez o Davi, ele escreveu essa canção, estes salmos, baseado também no dia em que ele deixou de ir para campo de batalha. Ele deixou de sair para a guerra, como era costume dos reis, era lei. E ele então descansou em casa. E aquele descanso dele trouxe o sofrimento. Ele deixou de ir para a batalha, ficou em casa, viu Batseba e cometeu aquele pecado. Quantas pessoas estão descansando para se tornarem fadigadas lá na frente? O descanso vai trazer a fadiga. O descanso vai trazer, meu irmão, a derrota. Pastor, eu não tenho que descansar? Com certeza, mas preste bem atenção. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus descansou quando terminou. Como o médico pode ir embora descansar, deixando o paciente ainda lá no leito, ainda deixando o paciente aberto, né? Ele abre o paciente e deixa o paciente ali. Como alguém pode descansar sabendo que tem alguém esperando? Como aquele levita, como aquele sacerdote descansou à noite, lembrando que tinha deixado um homem, o seu próximo, no chão, tinha deixado o seu próximo no sofrimento. Passaram de largo. Quanta gente está passando de largo, mas não está trazendo descanso, está trazendo sofrimento. As coisas não andam, as coisas não vão. Por quê? Porque o descanso é mentiroso. Mas preste atenção, o Davi tinha esse coração, ele não conseguia descansar vendo outras pessoas humilhadas. É só você olhar lá a Bíblia Sagrada em 1 Samuel 17, né, que ele vê o gigante, né, gritando com o povo, né, envergonhando o rei. E então o Davi disse: olha, hoje acaba esse sofrimento, porque hoje Deus me dará a cabeça desse gigante da minha mão.
e o nome do Senhor será glorificado. Então, Davi tinha um zelo tão grande para as coisas de Deus. Como um pastor, ele não pode estar no altar no dia de culto? Como isso? Como o obreiro não pode estar na igreja no dia de culto? Como ele pode estar vendo uma pessoa sofrer e não fazer nada? Muitas vezes, o descanso vai trazer a destruição. Muitas vezes, o descanso vai trazer a fadiga. Mas o Davi não. O Davi, ele trouxe descanso. Preste bem atenção. Quando você traz o descanso, quando você traz o alívio para a obra do Senhor e para quem faz a obra, você vai trazer então a paz e o alívio para dentro da sua casa. A Bíblia diz que uma mulher um dia, vendo o profeta passar por ela, aquele profeta, ele não tinha asas, não era um anjo, ele era um ser humano como outro qualquer, mas ele passava por ela, ela percebeu que ele era um santo homem de Deus. Trouxe descanso para ele, colocou uma cama, mandou fazer um quartinho no muro, lugar seguro, seguro, mandou colocar uma mesa, mandou colocar ali uma cama, uma cadeira, lâmpada para ele iluminar, para dar condições dos estudos dele. E ele então, quando saiu daquela casa, deixou paz dentro daquela casa. Por quê? Porque ela trouxe paz para ele primeiro. Você está descansando? Como que você consegue dormir? Como que a pessoa consegue descansar, sabendo que ela deixou de fazer aquilo que ela deveria ter feito? Na verdade, não é aquilo que deveria ter feito, mas é aquilo que está no coração da pessoa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Senhor só voltou para o céu, o Senhor Jesus só voltou para junto de Deus quando tinha terminado tudo. E então ele está sentado à direita do Pai. E o sentimento é missão cumprida. Quando a gente vai para casa com missão cumprida, entendendo que cumprimos a nossa missão, então realmente nós nos descansamos. Você tem descansado? Não. Por quê? Talvez você não tenha zelado das coisas de Deus, da obra de Deus como deveria. Zele das coisas de Deus e o seu descanso deixará de ser mentiroso e será um descanso verdadeiro no nome de Jesus. Descanso financeiro será verdadeiro, O descanso emocional será verdadeiro, o descanso no casamento será verdadeiro, o descanso na saúde será verdadeiro, porque tudo que Deus faz é perfeito. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Estou seguindo. Venha participar de uma reunião na Igreja da Graça em Ribeirão das Neves. A equipe de fé do missionário R.R. Soares vai te ajudar a tomar posse da bênção. Às segundas-feiras, campanha da prosperidade, às 19h30. Quarta-feira, campanha da família, às 9, 15 e 19h30. Sexta-feira, campanha de cura e libertação espiritual, às 9, 15 e 19h30. E no domingo, busca do Espírito Santo, estudo bíblico e oração da fé. Anote nosso endereço: Avenida Ida Jubeline, número 401, bairro Florença, Ribeirão das Neves. Venha participar. Você é o nosso convidado especial. Meus amigos, e nós vamos agora acompanhar a segunda mensagem do programa de hoje. Já tivemos aqui uma boa palavra com o nosso amigo pastor Paulo César, e eu creio que Deus ele está falando com você de uma maneira muito especial nesse programa. Você não pode deixar de perceber o que Deus está falando com você. É algo muito profundo. Eu queria trazer para vocês aqui a segunda mensagem do programa de hoje, que está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 21, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 diz assim: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava dele
nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu coração e temeu muito diante de Aques, o rei de Gate. Por isso, se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido no meio deles, e ciscava na porta da entrada e deixava correr a saliva pela sua barba. Então disse Aques aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que trouxestes a mim? Meus amigos, olha que situação assim trágica, mas cômica na vida de Davi. Davi, ele se fez de doido. Em meio àquela perseguição, Saul estava buscando implacavelmente matar a Davi. Procurou Davi por todos os lugares, perseguiu Davi. Saul queria exterminar Davi de qualquer maneira. Um espírito de perturbação estava na vida de Saul, e Saul queria tirar a vida de Davi de qualquer maneira, e Davi foi perseguido durante 10 anos. Mas entenda o seguinte, Davi, ele foge para Gate, a terra lá dos filisteus. Você lembra daquela passagem do 1 Samuel 17, sobre o filisteu de Gate, o gigante Golias? O Davi foi para a terra de Gate, e ele estava ali fugindo de Saul. Quando o rei de Gate soube de Davi, quem estava lá, o Davi, que havia matado o gigante filisteu, os filisteus também sabiam o seguinte, o pessoal de Gate sabia o seguinte: olha, o Saul procura matar a Davi. E o rei, então, quando vai olhar Davi, o Davi ele se fez de doido, começou a babar, começou a ciscar no chão, ele deu uma de maluco para tentar escapar de alguma espécie de punição, ou que os filisteus entregassem, o pessoal de Gate entregasse Davi a Saul. Então eles entenderam, o pessoal lá, os homens de Gate, eles entenderam que Davi estava maluco. Davi se fez de doido para escapar da morte. Olha a estratégia que Davi teve para escapar do inimigo. Ele se fez de doido. Então disseram: olha, o que a gente vai fazer com um homem desse? Aqui no versículo 15 diz assim: faltam-me a mim doidos. Para que trouxeste este? Para que tivesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então, meio que desprezaram o Davi, deixaram o Davi lá, e o rei disse assim: eu não vou entregar ele a ninguém não, deixa esse homem para lá, não traz ele aqui não. E o Davi conseguiu então escapar ali do pessoal de Gate. E o que o Davi fez depois? Capítulo 22, 1 Samuel 22, diz assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para estar com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Meus amigos, em meio à situação tão difícil que Davi estava enfrentando, de perseguição, em meio àquela situação de humilhação, ele teve que se fazer de doido, fugindo, tantas situações adversas, Davi se esconde num local, numa caverna. E a caverna era a caverna de Adulão. Quando as pessoas souberam, os parentes de Davi, os conhecidos de Davi, souberam que Davi estava ali escondido, se ajuntou a ele todo homem desgostoso da vida, todo homem que se achava em aperto, endividado. E aí começa uma bênção na vida de Davi. Em meio àquela situação difícil de perseguição, Davi começa agora a liderar um grupo de homens. Se ajuntou a ele todo homem desgostoso, todo homem infeliz, triste, abatido, problemático. Davi se fez chefe dele, e se ajuntaram a Davi 400 homens. E depois, um pouquinho à frente, se ajuntou mais 200. Davi agora era um líder de 600 homens. É um bom exército. O Davi já tinha recebido na vida dele a unção para ser rei, mas ele não era rei ainda. E ele estava fugindo do rei Saul. Mas Deus já estava ensinando Davi a liderar. Deus já estava ensinando Davi e preparando Davi para liderar não apenas 600 homens, mas para liderar uma nação.
Em meio àquela situação tão adversa, Deus já estava treinando Davi para o futuro. Às vezes você tem enfrentado adversidades, você tem enfrentado lutas, problemas. Não murmure, não reclame. Faça o que diz o Salmo 57. Eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. E eu vou crer, Ele vai enviar dos céus o seu auxílio, o seu socorro. Ele pediu, Deus, tem misericórdia de mim. Salmo 57:1. À sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. E ele foi se abrigando em Deus, buscando de Deus estratégias, e ele foi começando a vencer. O texto diz aqui, meus amigos, que Davi então se faz chefe desses homens. Se ajuntou a Davi 400 homens, depois mais 200. Davi passou a liderar. O texto diz aqui, no versículo 2, assim, 1 Samuel 22:2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Agora o Davi já não está mais sozinho. Deus já começou a trabalhar na vida dele, porque ele estava buscando a direção de Deus. E escreveu o Salmo 57 nessa situação de perseguição. E o versículo 3 diz, e foi Davi dali a Mispa, dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com eles todos os dias que Davi esteve ali no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi, não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Note o seguinte, irmãos, Deus, ele sabe de tudo. Meus amigos, Deus, ele sabe de tudo. E Deus então dirige o profeta Gade a dar uma advertência a Davi. Davi, não fique mais no lugar forte. Não fique lá onde você está, mas agora você vai sair e você vai para um outro local. O Senhor Deus dirige então o profeta Gade e diz assim, ó, verso 5. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques naquele lugar, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e se foi. Ele seguiu a direção do profeta e foi para a terra de Judá. É muito bom, em meio às dificuldades, tribulações, lutas, perseguições, você consultar Deus e pedir a Deus a direção para a sua vida, o que fazer, devo comprar ou não, devo vender ou não, devo seguir essa direção ou não. É bom nós consultarmos a Deus. Davi, ele passou então a prestar atenção nessa revelação, nessa direção do profeta, e ele teve então um grande sucesso. O exército de Davi foi aumentando, Deus começou a abençoar mais ainda a vida de Davi. Em meio àquelas situações adversas, Deus foi podendo dar aos poucos vitórias na vida de Davi e foi treinando Davi para que ele fosse um grande rei em Israel. Chegaria o dia da grande bênção de Davi, mas Davi já estava sendo treinado, sendo preparado. Deus trabalha com preparação. Deus trabalha com treinamento e Ele está treinando você para grandes vitórias. Deus está treinando você para você vencer grandes batalhas. A palavra de Deus diz que se você se fadiga, se você se cansa com homens que andam a pé, quanto mais quando eles vierem de cavalos, quanto mais se eles vierem com a força maior. Então, meus amigos, não se canse do meio dessa luta, dessa dificuldade, porque Deus, ele será com você. Deus, ele foi com Davi, Deus deu vitórias a Davi. Eu vou concluir aqui esse trecho aqui. E diz aqui que Davi, então, ele vai para a terra de Judá. Davi, ali na terra de Judá, teve um crescimento, teve um avanço. Ele cresceu naquela terra. Deus vai dar vitórias a você e vai fazer você crescer nesta terra. Deus vai te dar a vitória. Mas faça o que diz o Salmo 57. Davi orou, Senhor, tem misericórdia de mim. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. As calamidades passam, as lutas passam, os problemas passam, mas a palavra de Deus, ela não passa.
todas as dificuldades que você tem enfrentado, elas vão te passar. Mas o que não passa é a palavra de Deus. Deus te dará a vitória. O Salmo 57:1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele habitou na sombra das asas do Senhor e Deus deu a vitória. O Senhor dará a vitória também a você. Faça dele o seu refúgio, a sua segurança e a sua fortaleza. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor que fala sobre isso. À sombra das tuas asas eu me abrigo, Senhor, tu és a minha esperança. Você está na Rádio Musical 87.9. Esse é o programa A Hora da Graça de Deus. Senhor, tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança, quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em ti, nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só, à sombra de tuas asas eu posso descansar, e sob as tuas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo, livra-me, Senhor, pois a ti me apeguei com amor. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Oremos a Deus. Querido Pai e Deus poderoso, eu entro em Tua presença no nome do Senhor Jesus. Eu apresento ao Senhor, meu Deus, a cada copo de água que as pessoas estão agora segurando em suas mãos ou colocaram aí próximo ao aparelho receptor. E eu peço, meu Deus, uma bênção sobre esta água. Consagra, abençoe, unge este copo com água. Coloque neles a unção do Espírito Santo, Senhor. Cada copo deste água que está sendo levantado agora, receba uma bênção. Unge e consagre esta água. Pai, eu te peço, alcance cada pessoa que está acompanhando agora esta oração. Oh, Deus, que está ouvindo pela rádio, acompanhando pelo canal do YouTube. Eu peço uma bênção sobre todos. Cura, liberta, restaura, dê a vitória. Eu peço em nome de Jesus, toca nessas vidas para abençoar, restaurar e dar a vitória completa. Eu anulo todo o mal. Eu paraliso toda ação do inferno e determina a tua bênção. Pai, dê vitória ao teu povo, em o nome de Jesus. Eu estou repreendendo o espírito do medo, o espírito da opressão, da depressão. Vai embora todo o mal e saia em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai, eu ministro a bênção e declaro que todos que oraram comigo com fé estão sendo abençoados, curados e libertos em nome de Jesus. E amém e graças a Deus. Bebam agora, meus amigos, deste copo com água consagrada. Ele tem uma bênção. Tome posse da bênção agora, no nome de Jesus. Graças a Deus que dá vitória. Receba a sua vitória, receba a sua bênção, em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez eu queria trazer aqui um convite muito especial. Igreja da Graça, segunda, quarta e sexta, 19h30, domingo, 8, 9, meia e 18. Avenida Ida Jubelini, número 401, no bairro Florença, aqui na cidade de Ribeirão das Neves. Venha participar, você é meu convidado,
especial. Encerramos a nossa participação por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na graça, fiquem na paz do Senhor Jesus. Você ouviu o programa A Hora da Graça de Deus.